Olá, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, refletindo no breve catecismo de Westminster, chegando agora na sua rota final. Estamos estudando o último meio de graça externo que Deus se utiliza ou designou para a sua igreja para nos apropriarmos das bênçãos da redenção que Cristo Jesus adquiriu por nós. Já vimos que os recursos internos são o arrependimento e a fé em Cristo, e os recursos externos são a palavra de Deus, o principal meio de graça, os sacramentos e a oração. Sobre a oração, nós citávamos ontem o texto de Tiago, capítulo 4, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, dois desvios ou dois erros com relação à oração é não praticá-la. Esse é o primeiro. O segundo é fazê-lo com o conteúdo errado, a desarmonia, como expressão das futilidades do nosso próprio coração ou simplesmente dos nossos desejos egoístas. Ainda que sejam coisas boas, você percebe isso quando algumas pessoas ficam profundamente decepcionados, até revoltados contra Deus, quando não têm as suas petições atendidas. Ele diz, mas por que Deus não atendeu? Era uma coisa boa que eu estava pedindo. Ele não deve me amar, não deve me querer. Bem, preste bem atenção que a importância maior é buscarmos sermos transformados por Deus conforme sua imagem e semelhança. O Catecismo de Westminster, a partir da pergunta número 100, vai tratar sobre essa questão. Nós vamos ver o que nos diz. O que o prefácio da oração do Senhor nos ensina? A resposta é a seguinte: o prefácio da oração do Senhor, que é Pai nosso que estás no céu, nos ensina que devemos aproximar-nos de Deus com toda a santa reverência e confiança, como filhos a um Pai capaz e pronto para nos ajudar, e também nos ensina a orar com os outros e por eles. Há muito ensino aqui nestes textos. Qual é a importância de nós nos depararmos com a oração do Senhor? Nós vimos ontem que Deus nos deu como regra para nos dirigirmos na oração toda a sua palavra, mas de uma forma especial a oração do Senhor, porque ela veio em resposta ao seguinte pedido dos filhos, dos discípulos. Lucas 11. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei. O texto mais completo de Mateus, em que nos é apresentado de forma ampla a oração do nosso Senhor, nos diz precisamente o que nós devemos orar e como nós devemos orar. A palavra do Senhor nos apresenta em Mateus capítulo 6 o seguinte: o Senhor Jesus ensinando a orar diz, portanto vós orareis assim. Preste atenção, o texto bíblico diz, vós orareis assim. O texto bíblico não está dizendo, vós orareis isso. A questão da oração não é uma fórmula mágica de se você repetir estas palavras, as coisas vão acontecer. Isto é magia. Deus não está dando uma forma mágica, poderosa, para você usar e as coisas acontecerem. Não é esta a visão da oração. O que o Senhor Jesus está nos ensinando é pelo que orar. Como nós devemos orar. Não há fórmula de uma oração que aconteça e que execute as coisas. Ele está nos apresentando muito mais um modelo. Orareis assim, desta forma, desta maneira. Isso não significa dizer que é proibido fazer o uso da oração do Senhor. Mas certamente esta oração do Senhor não deve ser vista como palavras a serem repetidas para conseguir um propósito. Muito mais como uma orientação. Então, o primeiro ponto é que a oração do Senhor começa com um prefácio. Antes de nós vermos propriamente o conteúdo ou as petições que nos são apresentadas, o Senhor Jesus diz, dirigireis a Deus assim, Pai nosso que estás nos céus. Isso significa dizer que quando nós oramos ao Senhor, nós temos que nos aproximar dele com reverência e confiança. Há um binômio aqui, Pai dos céus. Pai apontando para a confiança, a intimidade, a filiação, a certeza. A Bíblia nos diz na carta aos Romanos que nós recebemos o Espírito Santo, através do qual dizemos para Deus, Abba, palavra em aramaico que significa papai, pai querido, intimidade, filiação.
É esta certeza, nós não estamos diante de um general iracundo que por falarmos alguma coisa inadequada vai mandar um raio dos céus e nos consumir. Ele é um pai, porém um pai soberano, santo, justo, governante sobre todas as coisas. Nós devemos reverência ao Senhor. Nós não estamos falando com um igual a nós, estamos falando com o absoluto, santo e justo Deus. No texto bíblico, nós lemos o seguinte: não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetualmente te lembras da nossa iniquidade. Olha para nós, te pedimos, todos nós somos o teu povo. Isaías 64, 9. O Senhor Jesus disse: ora, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial nos dará o Espírito Santo. Nós devemos apresentar a Deus as nossas petições com esta confiança de que Ele é um Pai capaz de cuidar, bondoso, pronto a nos ajudar. Esta certeza nós devemos ter. Esse Deus Santo também é o nosso Pai. E nos ensina também que nós devemos orar, presta atenção, Pai Nosso. O relacionamento com Deus não deve ser um relacionamento egoísta de exclusividade individual. Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar como Pai Nosso, Ele diz, nós devemos nos relacionar com Deus numa consciência de corpo de Cristo, de igreja universal, de fazer parte de uma família da fé. Não são só as nossas questões individuais que estão em pauta. Em Efésios 6,18 nós lemos, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A chamada oração de intercessão. A Bíblia nos descreve inúmeras situações em que a oração era estendida por tantas outras pessoas. Em Atos 12,5 lemos, Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Suplicamos ao Senhor como igreja, como corpo de Cristo, como sua noiva. É este o ensino do prefácio da oração do Senhor. Oremos a Deus. Ó Deus bendito, ajuda-nos a absorver, a aprender o conteúdo daquilo que nós devemos orar, a buscarmos a Tua presença com confiança e reverência, com respeito e intimidade, a desfrutarmos estes momentos de oração contigo não apenas como expressão da nossa individualidade, mas como fruto da consciência da nossa coletividade, como igreja do Senhor, como povo do Senhor sobre a face da terra. Ajuda-nos a ter esta consciência desenvolvida, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.